para o outro lado do mar da Galileia, que é de Tiberiade. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Amém. Santo Deus, Pai Celestial, estamos aqui, Jesus, na Tua presença. Iremos, ó Pai, meditar na Tua palavra. Senhor, nos dá a Tua graça, nos dá, Senhor, a sabedoria dos altos céus, e que possamos ser edificados aqui nesta noite. Possamos sair daqui, meu Deus, fortalecidos espiritualmente e também, Senhor, materialmente. É o que nós pedimos e agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, quero agradecer, pela presença, pelo convite, que me fizeram a nossa irmã pastora Sônia. E para mim é um grande prazer poder estar aqui com vocês, amém? Amém. É a segunda vez, Estive aqui um tempo e fico muito feliz por poder estar aqui, amém? Amém. Irmãos, mediante essa palavra que foi lida, eu quero falar hoje, chamar a atenção dos irmãos para nós meditarmos sobre uma coisa que é muito importante que nós meditemos, que às vezes nós nos esquecemos disso que vai ser falado aqui, que é a questão de acreditarmos no cuidado de Deus para conosco. Nós tendemos, infelizmente, quando as coisas estão indo bem, nós lembrarmos das coisas de Deus, lembrarmos das promessas de Deus. E muitas das vezes, quando nós caímos em situações que não é muito desejada, nós tendemos a nos esquecer daquilo que Deus fez e faz por nós e das suas promessas. Então, essa mensagem hoje é para nos chamar a atenção sobre isso, Nós não esquecermos que Deus, Ele cuida de nós. E uma das provas dessa verdade, irmão, foi o que aconteceu aqui, A Bíblia diz que Jesus estava ali cercado dos seus ouvintes, dos seus seguidores. E a Bíblia diz que tinha muita gente que vinha de longe, saiu das suas casas para receber uma bênção. Até tem gente que critica e diz assim: rapaz, eu vou para a igreja, não vai para a igreja só para receber bênção. Não, é lógico, Ninguém vai para a igreja para receber maldição, a gente vai para a igreja para receber bênção. A gente vai para a igreja para adorar a Deus e, consequentemente, receber as bênçãos, sim ou não? Sim. E Deus é tão bom e tão maravilhoso, irmãos, que Ele gosta, Ele se satisfaz em nós buscarmos a nossa vitória nele. É importante que nós saibamos disso. Deus não é aquele amigo que só quer saber de você quando você tem alguma coisa a oferecer, Quando você está bem, quando a sua vida está mil maravilhas, quando você pode, o que eu tenho que oferecer, a sua vida é cercada de amigos, Exemplo lá de Jó. A história de Jó é um grande exemplo disso. Jó era cercado de amigos, a sua casa só vivia cheia de gente. Lá é dito até no livro que quando ele chegava no lugar, as pessoas se calavam para ouvir ele falar, então respeitavam o que ele era. Pessoas se levantavam para dar um lugar para ele sentar. Por que isso acontecia? Porque Jó ajudava as pessoas, ele era um homem que ele ajudava as pessoas. Até uma hora ele deixa isso subir para a cabeça e começa a dizer coisas que não é dele dizer, E aí às vezes Deus nos coloca também no nosso
entender que nada que nós temos é nosso, tudo vem dele. E que nós, na verdade, na nossa essência, nós não somos bons, nós somos maus, né? Jesus disse lá, Lucas, capítulo 11, se eu não me engano, ele diz: vós sois maus, o homem é mau, né? Então, se nós temos algo de bom na nossa vida, é Deus. Aí Jó, ao invés de levar as pessoas a agradecer a Deus e exaltar a Deus por aquilo que ele tinha e tinha a condição de compartilhar com os outros, isso é até uma alerta para nós. Ele dizia assim: eu sou pai da viúva e dos órfãos. Quem é o pai da viúva e dos órfãos? É Deus. Então, quando a pessoa diz que ele é o pai da viúva e dos órfãos, ele está se colocando no lugar de Deus, né? É tanto que Deus vai dizer lá na frente: olha, tu te achas Deus, né? Já que tu é Deus, eu quero que me responda algumas perguntas. Quem colocou o limite no mar? Foi eu ou foi tu? Né? Aonde estavas tu quando eu criei a terra? Quem dá força ao cavalo? Aí lá no final, Jó vai reconhecer, lá no capítulo, lá no final, lá Jó diz: eu falava de coisas que eu não entendia, coisas que eram grandes demais para mim. E hoje eu me abomino. Olha como ele se colocou, fazendo passar por um processo para ele se colocar no lugar dele. Disseram, ele diz: olha, hoje eu me abomino e hoje eu não falo, hoje eu escuto, hoje eu estou aqui para escutar o que o Senhor tem para me dizer, eu quero aprender de ti. Então Jó aprendeu de uma maneira bem difícil a questão da humildade. Então quando Deus nos dá, né, para nós temos a condição de ajudar as pessoas, mas sempre nós, é Deus, não se coloca no lugar de Deus. Aí tem gente: Jó não tinha pecado. Jó era um pecador que nem nós, irmãos. Jó nasceu de mulher como nós, Jó comia feijão como nós, então ele era pecador. Só tinha um aqui na terra que não tinha pecado, que foi Jesus. Os outros, até a mãe de Jesus tinha pecado, até o pai de Jesus tinha pecado, só Jesus não tinha pecado. O resto, entendeu, queridos? Então, mas eu citei a questão do Jó, né, para dizer para vocês que quando o Jó estava no bem bom, a casa dele era cheia de gente, cheia de amigos. Quando o Jó caiu no fracasso, os amigos que foram visitar ele foi só para criticar, não foi para dar uma mão amiga, foi para criticar ele, para lançar em rosto os seus pecados. E é uma coisa, irmãos, que a gente tem que entender: quando o nosso irmão está numa situação como a de Jó, ele não está precisando de você lembrar dos seus pecados, ele está precisando de uma mão amiga, ele já está à beira do precipício, pela situação que ele está vivendo. Aí você chega lá e diz: ó, Jesus te ama, e ele tem cuidado de você. Essa que é a palavra naquele momento. Foi por isso que Deus reprovou os amigos de Jó. Ele disse: olha, vocês estão se achando, né? Quando eu vou dizer uma coisa, agora ele é quem vai orar por vocês, eu só recebo oração se for dele. Quer dizer, Jó está numa situação deplorável financeiramente, espiritualmente não, mas financeiramente. E o que acontece? Fisicamente também, por causa das doenças. Mas Deus disse: olha, eu só aceito a oração se for de Jó por vocês, mostrando que ninguém é melhor que ninguém, independentemente da situação que alguém esteja vivendo. O cara que está lá em cima, que tem muitas fazendas, muitas posses, ele tem o mesmo valor que eu, que não tenho fazenda nenhuma, tenho, né? Temos o mesmo valor diante de Deus. Então veja bem, irmãos, Jesus, ele não é aquele amigo que só está com você quando você tem o que oferecer, até porque é importante que você entenda isso também, que não tem nada que você ofereça a Deus que não venha dele. Tudo que nós temos vem dele. Então, como que eu poderia comprar Deus com as minhas posses, com aquilo que eu tenho, com o meu carro, com o meu dinheiro no banco, se tudo já vem dele, né? Ele diz: olha, minha é essa terra e a sua plenitude, com meus braços estendidos eu dou àqueles que me agradam. Louvado seja Deus. Então é ele que nos dá as bênçãos, é ele que nos concede. Se você tem alguma coisa, foi ele que lhe deu. Mas voltando aqui para a questão da multiplicação, né? Então Jesus, ele demonstra aqui, irmãos, que ele está preocupado conosco. Essa daqui foi a primeira multiplicação. Foram duas ocasiões no ministério de Cristo que ele teve que fazer isso. Na outra multiplicação que está lá em Mateus, tem coisas muito mais detalhadas, né? Ele chega a dizer assim, olha o que ele diz. Ele diz: olha, eu falo em Mateus, em Lucas, viu? Está lá em Lucas, a segunda
multiplicação. Então ele diz assim: olha, essa multidão há 3 dias estão aqui comigo, e ele tem muitos aí que vêm de longe, então eu não posso dispensar esse povo para eles voltarem para as suas casas com fome. Então eu tenho que fazer alguma coisa para alimentar esse povo, para que eles consigam chegar em casa. Olha a preocupação de Cristo com os seus seguidores. E é importante que você entenda que esse Cristo, ele ainda existe, tá certo? E agora mais do que antes, porque quando ele fez aquele processo de multiplicação de pães, ele era homem. Hoje ele está glorificado, né? E hoje ele é Deus, aquele que todo o poder e toda a glória ele foi devolvida. Ele foi devolvida porque já era dele, né? Na oração que ele faz a Deus, lá em João ele diz, João 17, se eu não me engano, ele diz: Pai, glorifica o Filho com aquela mesma glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Então, quando Jesus ressuscita, que ele vai ao céu, não é que ele foi glorificado, ele recebeu aquilo que já era dele, né? Que ele tinha se despido da sua glória para se fazer homem, para morrer por mim e por você, para que hoje nós estivéssemos aqui com direito à vida eterna. Amém, irmãos? Então veja bem, quando Jesus diz: eu não posso permitir que esse povo volte para casa com fome, veja, irmãos, a profundidade do amor de Cristo pelo homem, por mim e por você. E o que mais me fascina é saber, e na mesma oportunidade, na mesma hora, fica com aquele bocado na minha cabeça, como é que um ser tão grande, tão imenso, tão poderoso, que não precisa de mim, de você para nada, que significado faz para Deus nós estarmos aqui? O que isso acrescenta no seu poderio, na sua majestade? Absolutamente nada. Nada. Se nós não estivéssemos aqui agora, isso para Deus, no sentido de, claro, no sentido de agregar alguma coisa ao seu poder, ao seu senhorio, zero. Entendeu? Mas mesmo nós sendo tão insignificantes, Ele nos ama ao ponto de nos reunir aqui. Não para abençoar a Ele, mas para Ele nos abençoar. Entenderam, queridas? Nunca pensemos nós que eu estou aqui, eu estou fazendo um favor para Deus, porque eu estou aqui, porque eu estou fazendo alguma coisa e isso está deixando Ele mais grande. Não, Deus, Ele é grande por si só. Aleluia! Ele é grande por natureza, não é? E nós somos grandes porque Ele nos faz grande, não porque somos. Entendeu? No sentido de Deus, a grandeza de Deus é diferente de nós, porque Deus ele é grande por natureza. E nós, o que nós temos é apenas por concessão. Não é a coisa genuína que nós somos alguma coisa, é por concessão. Se você é o que você é, se você chegou onde você chegou, se você pode o que você pode, é porque é concessão de Deus na sua vida. Aleluia! Então, pensando em tudo isso, por que às vezes nós ficamos desanimados, tristes? Porque Deus me abandonou. E eu acho interessante aqui, irmãos, que quando ele pergunta para o seu discípulo, né, sobre a questão, como é que eu vou alimentar esse povo? Veja como é que Jesus é. Jesus coloca à prova a nossa fé. A mesma coisa que Deus fez com Ezequiel lá no vale de Ossos Secos. Ele pergunta, Deus sabe que ele pode, ele é poderoso. Ele diz assim, pode esses ossos, Ezequiel, voltar a ter vida? Né? Quer dizer, será que Deus não sabia que... Claro que ele sabia, foi ele que deu essa ordem. Mas ele pergunta, porque ele quer que saia da nossa boca e do nosso coração as nossas convicções. Você não pode dizer, você não pode servir a Deus sem proclamar isso. Falar para Deus é muito importante, porque através da palavra é que se forma um compromisso. Eu não posso firmar um compromisso com ninguém aqui se você não disser assim, não está compromissado. Se eu disser assim, está feito o negócio, se você não disser assim, não, se você não falar nada, então o negócio não está feito. Então é por isso que Deus quer ouvir, porque a partir do que sai da nossa boca é que o compromisso está firmado com Ele. Por isso que ele diz, sim, não.
Então, quando nós abrimos nossa boca para dizer alguma coisa para Deus, para reconhecer o que Ele é, para glorificar a Ele se alegra com isso, porque é o que Ele quer ouvir. E é importante que você entenda que quando Deus nos coloca à prova, como Ele colocou aqui o discípulo, e aí como é que a gente vai dar alimento para esse povo, como Ele fez com Ezequiel, e aí pode esses ossos voltar a ter vida? Deus não quer provar nada para Ele, porque Ele conhece o nosso coração. Ele diz assim, que o coração do homem, ninguém sabe o que acontece lá, é algo que ninguém consegue saber o que está lá, mas ele diz, mas eu destrincho o segredo do coração. Eu não sei do que está no seu coração, não sei do que está no seu coração. É importante que se diga que coração aqui é a mente, é o que está na nossa mente, viu, irmão? Coração aqui não é o músculo, é o que está na nossa mente, porque a nossa cabeça é soberana e o que sai daqui é o que controla o nosso corpo. Então, quando é falado de coração, está falando assim, ó, que Ele conhece o que está na nossa mente, amém? Então, quando Deus nos coloca à prova, não é que Ele quer saber o que está no seu coração, como muitos acham. Deus sabe o que está no nosso coração ou não? Sim. Mas Ele quer mostrar para nós mesmos quem nós somos. Ele quer mostrar o que, irmãos, para nós quem nós somos. Lembra do capítulo 8 de Deuteronômio, versículo 8, onde Ele diz assim, ó, sabe por que eu trouxe vocês por esse deserto? Eu trouxe vocês por esse deserto para fazer vocês passarem fome. Interessante, como é que alguém passa fome estando na dependência de Deus? Como pode alguém passar fome estando na dependência de Deus? Parece um contrassenso, porque nós estamos vendo aqui Jesus preocupado com aqueles que estavam com fome, e aí Deus diz que traz os homens lá pelo deserto para fazer eles ter fome. Como é que é isso? Mas quando Deus diz que trouxe eles pelo deserto para fazer eles ter fome, essa fome é a fome das coisas do Egito. Mas Deus, com relação ao seu sustento, ao sustento deles, a água para eles beberem, a Bíblia diz que nunca envelheceu a sua sandália. Lá no mesmo texto onde diz que Ele trouxe para ter fome, Ele diz, olha, mas as tuas sandálias nunca envelheceram e nunca te deixei passar fome. Então Deus estava dizendo que estava levando eles pelo deserto para tirar tudo porque era de ruim que eles tinham aprendido durante os 30 anos lá no Egito. Então, quando eles chegassem ali na terra prometida, era para chegar pessoas novas, com pensamento novo, pensamento diferente, não aquele povo que tinha aprendido todas aquelas coisas ruins, aqueles misticismos, aquelas idolatrias do Egito, entendeu? E isso tem um significado, viu, irmãos? Hoje nós também estamos passando pelo deserto, até Jesus nos chamar, nós estamos passando pelo deserto. Daqui, quando chega o momento de nós irmos para o céu, Deus já fez todo um processo de libertação na nossa vida durante todo esse projeto, toda essa caminhada nossa. Então Deus poderia ter levado eles diretamente ali para a terra prometida, mas Deus fez passar 40 anos, que foi o tempo necessário para Deus limpar deles o que não prestava, que eles já haviam aprendido no deserto, lá no Egito. Só que durante esse processo desses 40 anos, Deus diz lá no texto que Deus nunca deixou eles ter fome. Nunca deixou eles ter fome, ou seja, Deus deu coisa nova para eles, não aquilo que eles estavam acostumados no Egito. Entendeu, queridos? Então Deus cuida de nós. Deus cuida de nós, queridos. É importante que nós entendamos, venhamos acreditar nessa providência. Então, aí está aqui Jesus dizendo, pergunta lá, aí sim, lá o texto lá ele diz assim, sabe por que eu trouxe vocês pelo deserto durante esses 40 anos? Para saber o que está no vosso coração. O texto lá diz que é para Deus saber o que está no coração, mas aí entra um questionamento. Se Deus quer saber o que está no meu coração, logo esse Deus não é soberano, Ele não é o Deus onisciente. Aí eu perguntei agora há pouco, Deus sabe ou não sabe o que está no nosso coração? Vocês sabem, a Bíblia diz isso. Então o que Deus queria provar? Quando Deus nos coloca em provação, para quem que Ele quer provar alguma coisa? Ele quer provar para nós mesmos, sabe por quê? Porque às vezes nós nos achamos como Jó se achava, Às vezes
nós só somos alguma coisa por causa da nossa própria capacidade, porque eu sei falar bem, porque eu sei cantar bem, porque eu tenho dinheiro. E Deus nos faz passar por esses processos para nos humilhar num bom sentido, para que nós aprendamos a viver na dependência dEle e reconhecer que Ele é quem é, queridos, é Ele, não é nós. Nós não somos nada. O que nós somos? Né? A letra não diz o que é que nós somos, né? A letra daquele JZ desse ano. Mas o homem não entende a vontade de Deus. Iludido até pensa que é maior que os céus. Na verdade não é nada, é pó, é cinzas, é o barro que sobrou. Mas o homem não entende a vontade de Deus. Iludido até pensa que é maior que os céus. Na verdade não é nada. É o que, queridos? É pó, é cinzas, é o barro que sobrou. Então mesmo não sendo nada, mas Jesus nos ama. Aleluia. Aí eu me lembro que eu falei agora, e ficou uma coisa invocada na minha cabeça. Como é que um ser tão imenso, tão grande, tão soberano, Deus é tão grande, queridos, quem está me escutando aqui? Deus é tão grande, que excede todo o entendimento. Deus é tão grande. Uma vez eu vi um pastor dizer isso, eu achei muito bonito. Ele diz: olha, Deus é tão grande que Ele enche o céu, enche a terra, enche o mar e ainda sobra Deus ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esse Deus, com toda essa grandeza, Ele ama pessoas tão insignificantes como nós. Pastor, e qual é a prova de que Deus nos ama? A prova é você estar aqui hoje. Se você fizer uma rebobinagem, quem lembra disso? Do tempo da fita cassete, você lembra aí? Você lembra da fita cassete? Você tinha fita cassete? Aquele filme que tinha que rebobinar depois? A gente comprava as fitas e tinha que rebobinar ela, né? Então, se você fizer uma rebobinagem da sua vida, você vai ver que você já passou por muita coisa, vai passar um filme na tua cabeça, de muitas coisas que você passou, e que naquele momento você achava que era o fim da sua vida, que você não ia conseguir transpor aquela situação. No entanto, eu estou vendo vocês aqui, ó. E se eu estou vendo vocês aqui, vocês estão me vendo, é porque nós vencemos. Nós vencemos aquela situação que nós julgava ser intransponível. E por que nós vencemos? Porque o Cristo que multiplicou os pães estava conosco. Porque o Deus que tirou o próprio Jó do ventre da baleia está conosco. Ele não mudou, Ele não muda os seus princípios. Ele é o mesmo Deus. Nós é que mudamos. Nós é que infelizmente mudamos de acordo com a situação. Tem gente que é muito crente, como eu falei agora há pouco, muito religioso, se congrega e tudo é de oração, mas quando as coisas estão indo bem, quando as coisas mudam um pouco o curso, porque a vida da gente ela é assim, ó. A vida da gente ela não é uma linha reta. Isso é uma coisa tão interessante que o que mais define a nossa vida, são as nossas batidas cardíacas. Quando a pessoa está lá no aparelho lá, as ondas mostrando que o coração está em atividade, ó. A linha vai vir assim, aí sobe e desce. Aquilo ali mostra exatamente como é que é a vida do ser humano, cheio de altos e baixos. E é importante que a gente entenda que se o nosso coração ele precisa daquele movimento para nós existir, isso significa dizer que os altos e baixos fazem parte da nossa vida. E aí você diz assim: mas eu queria que minha vida fosse só de uma forma só. É que nem lá a batida do coração. Se parar de ir e voltar e ficar em linha reta, significa o quê? Significa morte. Então, irmãos, nós estamos aqui preparados para lutar, para passar pelo que for. Não é pelas lutas, pelas dificuldades, pelas perdas, né, irmão? Pelas perdas. Mas vencer, porque Deus nos dá força para vencer.
força. Jó diz lá quando ele está lamentando, ele diz, olha, aqueles que me aplaudiam, aqueles que falavam bem de mim, hoje eles além de se afastar de mim, eles falam mal de mim, eles vivem me falando mal, dizendo que eu não presto, mas eles vivem lá na minha casa. Isso tudo está lá no livro de Jó, está assim. Eu nunca prestei atenção, para ver com cuidado, você vai ver isso que eu estou falando aqui. Entendeu, querido? Esses detalhes. Então, aqui nós somos diferentes em várias situações, sim ou não? Sim. Nós somos diferentes, não melhores um que o outro, mas somos diferentes. Mas em algumas situações nós somos anivelados, ou seja, nós somos iguais. Vou dar alguns exemplos. Todos nós nascemos da mesma forma, sim ou não? Sim. Todos nós passamos por problemas, sim ou não? Sim. Todos nós passamos por problemas. Todos nós adoecemos, todos nós envelhecemos, não é verdade? Sim. E um dia, infelizmente, nós morreremos, iremos morrer. Mas eu quero dizer para vocês que são essas coisas que tem que vir e nos chocar, para que quando o inimigo quiser colocar na nossa mente que nós somos alguma coisa ou melhores no mundo do que os outros, lembre-se sempre, que nós somos iguais com relação a essas coisas que foram faladas. Agora, cada um de nós, dentro desse contexto, nós temos a nossa particularidade. A senhora é de uma forma, nós somos diferentes em valores, aliás, nós somos iguais em valores. Em valores nós somos iguais diante de Deus, mas em projetos, em funções, nós somos diferentes. Entenderam ou não? Sim. O que nós somos iguais? Em valores, mas em função nós somos diferentes. A irmã tem uma função, a outra irmã tem outra função, ela tem outra função, mas todos nós temos um valor diante de Deus e todos nós temos uma função, e essas coisas nos igualam, nos deixa aniveladas, entendeu? E a outra coisa também que nós, aí, às vezes quando alguém está passando por problema, o outro chega assim para ele, como os amigos de Jó chegaram para ele, rapaz, está vendo aí que está passando por isso, por causa disso. E ele, quando você diz para alguém que está passando por luta, que ele está passando por isso ou por aquilo, você está se isentando. É como se você estivesse dizendo assim, não, eu não passo por luta, viu? Porque eu não tenho pecado, porque é isso que se entende. Se eu chego para uma pessoa e digo, tu está passando carícia daquilo. Então, no caso, eu não passo por luta. Então, é importante que nós entendamos isso, irmãos. Qual é a nossa função aqui para uns com os outros? Quando o nosso irmão está passando por luta, nós temos que ir lá e nos ombrear com ele. A Bíblia diz que é para nós nos alegrar com quem se alegra e chorarmos com quem chora. Então, eu fico pensando às vezes que a nossa primeira luta, irmãos, nós encontramos dentro da própria igreja, Quando você está passando por luta, muitas das vezes alguns irmãos de dentro da própria comunidade, que a irmã faz parte da igreja, pai, gente, não é assim que se trata alguém que já está sendo tratado por Deus. Nós tratamos alguém que já está sendo tratado por Deus, indo lá e dando uma força, dizendo, olha, aquele Jesus que multiplicou o pão, cuida de estar cuidando de ti, está cuidando da tua vida. Ei, tu não estás só, Deus está nesta causa contigo. Louvado seja Deus. Ou seja, a situação do irmão tem que nos sensibilizar. Tem que nos sensibilizar, irmãos. E ainda tem mais uma coisa, que além da sensibilização, no sentido de você dar um apoio para aquele irmão, você também tem que entender que todos nós estamos sujeitos a passar por lutas e dificuldades e desertos. Todos nós. Se alguém pergunta a você que se você viesse a ser crente, se você aceitasse Jesus, acabou os teus problemas, que não teria mais problema na tua vida, eu sinto muito dizer para você, mas me enganaram. Isso não é evangelho. Esses evangelhos baratos que a gente ouve aí nas esquinas, que se você ser crente, você não passa por luta. Quem foi aqui na palavra que não passou por luta?
se é suscetível a passar por, né? Às vezes até, em algumas ocasiões da vida, escassez de alguma coisa, né? Quantos relatos a gente não ouve de pessoas que aceitaram Jesus e tinham tudo na vida, eram abastecidos de tudo e perderam tudo, e passaram a se alimentar porque alguém ajudava. Às vezes isso acontece, sabe por quê? Porque eu falei agora, quando você vem vocês já viram como é que aquelas pessoas que trabalham com madeira, com artifícios, a madeira está aqui bonitinha, não está? Mas essa madeira aqui, ela foi trabalhada para estar aqui, ó. Tudo aqui, ó, foi trabalhado. Quando ela, lá na sua origem, ela era uma árvore, cheia de defeito. E aí ela foi para as mãos de uma pessoa, primeiro ela foi cortada, né? E aí foi para as mãos de um profissional, e ele tirou as peças que ele precisava e fez isso aqui que agora está servindo. Mas ela não nasceu dessa forma. Isso aqui somos nós. Nós não nascemos perfeitos. Nós somos aquela árvore cheia de nós, né? Cheia de muitas coisas lá, né? De coisas. E Jesus foi lá, nos tirou nos cortou e nos processou, e hoje nós estamos aqui, adorando a Ele. Adorando a Ele, servindo a Ele. Cadê os adoradores? Glória a Deus. Se você fizer, eu vou lhe dizer novamente, aquela rebobinagem, compare o que você é agora com quando você vivia no mundo, servindo o inimigo. Às vezes não tinha valor, ninguém lhe dava valor, não tinha prestígio. Muitos aqui chegou no fundo do poço de Jesus, quando ninguém mais queria saber de você. Quando todo mundo apontava o dedo para você, não, isso aí não serve mais para nada, é a escória da humanidade. Jesus disse, para vocês ele não serve não, mas para mim ele serve. E foi buscar lá onde você está. E não foi fácil, né? O que você passou, mas para estar aqui agora, mas você passou por uma situação de transformação. É por isso que Deus não tirou o povo do Egito e levou diretamente para a terra prometida, porque eles iam acabar com isso, não ia dar certo. Tem que haver um preparo, tem que haver uma transformação. Isso é em todas as áreas da nossa vida. Se você quer alguma coisa, você tem que se preparar. Se você quer uma casa, tem que se preparar financeiramente. Se você quer casar, tem que se preparar. Se você quer um carro, tem que se preparar. Se você quer um bom emprego, você tem que se preparar. Por que nós não temos que ser preparados para ir para o céu? E se para mim conquistar as coisas desse mundo é o maior sufoco, que são coisas que passageiras, aí eu pergunto a você, quanto que não dá trabalho, né? Lutar pelo reino dos céus. E é por isso que diz lá em João, capítulo 8. Desde o princípio, o reino dos céus é tomado por esforço. E só se apoderarão dele aqueles que se esforçarem, aqueles que fizerem violência para entrar ali. Quem quer se esforçar? Nós estamos vivendo hoje um momento de novo, só para encerrar. Nós estamos vivendo hoje um momento tão difícil, tanto crente, né? Tanto crente, como é que eu posso dizer, queixoso. Os crentes hoje não querem mais passar por luta. Qualquer coisa que a gente passa, a gente já está reclamando. Fazendo que nem o povo lá no deserto. Os troços para morrer aqui, Moisés. Chamando Deus de irresponsável de Moisés. Como é que Deus ia tirar ele lá daquele escravidão para fazer eles morrerem ali? Né? Então, às vezes, o povo hoje não quer passar, estão muito mimados, os crentes hoje não querem passar por luta. Mas é importante que se diga, que você saiba, você vai passar por muitas situações. Mas uma coisa também é verdade, Deus nunca vai lhe abandonar. Ele diz, pode uma mãe que amamenta esquecer dos seus filhos? Todavia, jamais eu me esquecerei de vocês, sabe por quê? Porque vocês estão escritos na palma das minhas mãos. Nas costas, a gente não tem olho nas costas, né? Deus está dando, é interessante, irmãos, como Deus faz para nós entender a sua palavra, como ele se humaniza. Deus ele é grande, e na sua grandeza, nós não teríamos a capacidade de entender as coisas de Deus. Então o que é que Deus faz? Vou me rebaixar, entre aspas, vou me humanizar. Aí Deus se revela na nossa linguagem, para nós poder entender.
na palma das suas mãos. E eu quero dizer para vocês que infelizmente tem muita mãe que ainda se esquece do filho, sim, né? Que não são mãe de verdade. Mas ele disse: todavia, essa vier a se esquecer, eu jamais esquecerei vocês. Aleluia, louvado seja o Senhor. Quem pode glorificar o nome de Deus? Que amor inexplicável é esse, irmãos? Que amor é esse? Que precede todo o nosso entendimento. Não adianta você querer entender o amor de Deus. Não adianta, nós não temos capacidade para isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal, porque não tem como descrever isto, não é? Então Deus, Ele mostra todos os dias o seu amor por nós. Sabe como? Quando você levanta de manhã, teve uma noite abençoada, foi Deus quem te deu essa noite abençoada. Quando você acorda e você já vai lá na cozinha, faz um café gostoso, que acorda com o resto da família com aquele cheiro de café novo, isso é bênção de Deus, isso é cuidado de Deus. Quando você faz um cuscuzinho de milho para você, é bênção de Deus. Quando você tem o seu alimento para você se alimentar, é Deus cuidando de você. Quando você vai lá no seu guarda-roupa e escolhe a peça de roupa que você vai vestir, foi Deus quem te deu essa capacidade. Quando você está na rua e você diz assim: tem alguém que está esperando por mim, ou seja, você tem uma família, foi Deus quem lhe deu essa família. Quando você sabe que você vai comer na hora do almoço, ou na hora do jantar, ou merendar 3 horas da tarde, foi Deus quem lhe deu. Então tudo é bênção de Deus. Você é uma bênção de Deus. Essa irmã é uma bênção de Deus. Aquela irmã, aquele irmão, tudo são bênção de Deus. Então o que é que Deus espera de nós? O que é que Ele espera de nós? Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Ao invés de reclamar, Senhor, muito obrigado pelo teu cuidado. A Bíblia não diz de tudo da graça, não diz? Muito obrigado pelas lutas também, Jesus, pelas dificuldades. Muito obrigado, Senhor, pelas coisas que eu passo e sufoco, mas o Senhor sempre está comigo. Quando você levantar de manhã, diga: Senhor, muito obrigado pela noite, porque tem muita gente dormindo a troco de remédio, e nem o remédio faz mais efeito. Os médicos já não sabem mais o que fazer, não sabem mais o que dar, porque já receitou tudo como foi de remédio, mas a pessoa não consegue dormir. Uma coisa tão simples, tão fácil você deitar para dormir, mas para muitos é um tabu. Então é bênção de Deus. Por isso que o texto diz lá: deitei, dormi, me levantei, porque o Senhor me levantou, me abençoou. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Abra a tua boca e glorifica a Ele pelo cuidado dele. Quem vai glorificar a Ele? Aleluia. Quem pode exaltar o nome dele? Quem pode dizer: Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo, pelo teu cuidado. Muito obrigado, Senhor, pela minha família. Muito obrigado pelos meus filhos, pela minha esposa, pelo meu esposo. Muito obrigado pelas curas, pelos milagres. Muito obrigado pelos meus amigos. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar, pela minha casa. Muito obrigado pelo meu trabalho, pela minha fonte de renda, pelo pão de cada dia. Muito obrigado pelo meu comer, pelo meu vestir, pelo meu calçar, pela minha água que eu bebo. Muito obrigado, Senhor, aleluia, aleluia, pelos livramentos. Muito obrigado, Senhor, pelos anjos acampados ao meu redor, porque aos meus anjos darei ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Para encerrar, irmãos, Jesus pergunta, para encerrar, Jesus pergunta: e aí, o que é que a gente faz? E aí, para não ficar um fio solto, né? Eu estava dizendo ainda agora que quando Deus nos prova, não é para Ele saber o que está no nosso coração, é para Ele mostrar para nós quem somos. Porque às vezes eu digo assim: eu sou assim, assim. Nem eu mesmo me conheço. Mas quando eu estou numa luta, de acordo com a minha reação, de acordo com o meu proceder diante daquela luta, é quem mostra quem eu sou. Então o que é que acontece? No final das contas, você está na luta, a senhora está na luta. Aí alguém chega para a senhora e diz assim: você está na luta, irmã? Como é seu nome? Irmã Lúcia, a senhora está na luta porque Deus quer saber o que está no teu coração. Não, Ele não quer saber o que está no teu coração, Ele sabe. Ele quer mostrar para você do que você é capaz, o que você pode. Às vezes você fica: eu não passo por isso, Deus diz: você vou te botar lá para tu ver como tu passa. Com a minha força tu passa. Entenderam, irmãos? Então quando Deus nos coloca em luta,
Ele quer mostrar para quem não se acha capaz, que ele é capaz, com a ajuda dele. E quer mostrar para aquele que se acha capaz, que ele não é capaz. Aleluia. Tem muita gente que as pessoas olham para ela e dizem: você não é capaz. E são essas que são capazes, Deus capacita. E tem muita gente que Deus coloca na luta, para não estar te achando como for, não está te achando, né? Tipo, colocar numa luta para tu ver uma coisa, para ver como é que tu reage na luta. Eu sei como é que tu reage, mas quem precisa saber é tu. Tu que precisa ser conscientizado que tu não é isso que tu está dizendo. Aquele outro que não se acha, pelo menos ele não se acha, ele está vivendo na minha dependência. E tu se acha e está achando que tu é autodependente. Eu quero te mostrar que tu não é autodependente. Eu vou te mostrar que tu não é essa capacidade toda. Aí Deus coloca o soberbo na luta. Nas primeiras situações ele já está desistindo de tudo. Aí Deus está dizendo: aí Deus não te disse que tu não era o que tu achava que tu era? Eu não te disse que tu não era? Tu provou agora que tu não é isso, que tu divide dizendo para todo mundo, que tu é isso, que tu não é nada, sem mim nada podes fazer. Amém, queridos? Quem quer viver na dependência? Quem está vivendo na dependência de Deus aí? Quem está vivendo? Aleluia. Que as bênçãos de Deus, irmãos. E eu creio que elas já estão sendo derramadas nessa noite sobre as nossas vidas, sobre a minha vida e sobre a tua vida. Essa mensagem é para nos mostrar que nós precisamos de Deus para levantar, para deitar, para ir, para vir. E para nos mostrar também que com Ele nós podemos vencer qualquer batalha. Amém?